Se tem uma coisa que eu aprendi dentro da minha jornada de autoconhecimento e minimalismo, é que o minimalismo, ele é muito mais do que ter menos coisas. Dentro dessa jornada, eu aprendi a ver o quanto eu estava cheia de excessos, de preocupações, de pressa, de culpa e de gente errada. E hoje eu quero te mostrar tudo que eu aprendi em pauta. Vou listar para vocês as 8 regras minimalistas que mudaram a minha vida e pode ser que ajude a mudar ou melhorar a sua antes de 2026. E uma das primeiras regras, e é algo que eu venho falando muito aqui no canal com vocês sobre consumo inteligente, é controlar os meus gastos. Eu não tô falando de ciclano, não tô falando de ciclano, eu estou falando de eu, Maria. Controlar os meus gastos foi algo que realmente mudou a minha forma de lidar com o meu próprio autocontrole e também com as minhas finanças. Eu sei que falar sobre esse assunto, gente, soa muito chato. Quem é que quer falar de finanças? Quem é que quer falar de autocontrole, de não gastar, de poupar? Ninguém gosta desse assunto. A verdade é que a gente aprende sobre essa matemática básica, mas a gente não aplica depois que a gente cresce. E é aí que está o problema. Quando a gente é criança, quando a gente é ensinado a aprender sobre tabelas financeiras e, enfim, e tudo mais, a gente acaba achando essa aula tão chata que a gente acaba não aprendendo nada. E depois que a gente cresce, a gente acaba não sabendo como lidar com os nossos gastos, como controlar esses gastos. Só que existe algo que é muito, muito interessante dentro disso tudo. Só que ter liberdade financeira não nasce de ganhar mais, nasce de gastar menos com o que não importa. Antes, e eu me lembro desse antes muito bem, estava mais para aliviar um certo cansaço, uma exaustão, uma ansiedade. Hoje eu tenho uma consciência que me diferencia da Maria Paula de hoje para a Maria Paula de antes. Então, hoje em dia, eu costumo gastar com muito mais consciência. Cada compra hoje que eu faço precisa realmente fazer sentido. E eu não estou falando só de roupa, nem de sapato, bolsa, não. Eu estou falando até do próprio alimento que eu trago para dentro da minha casa. Sempre que eu vou comprar, que eu vou ao supermercado, e eu já falei sobre isso, inclusive, mas sempre que eu vou ao supermercado para comprar qualquer coisa que precise na minha casa, eu sempre compro pensando se realmente aquilo está fazendo falta dentro de casa e se ao longo daquela semana eu vou usar. Isso por quê? Porque a gente cria uma certa necessidade de comprar por antecipação, né? Por prevenção. E o erro está justamente nisso. A gente gasta um dinheiro que às vezes a gente poderia usar com outra coisa que seria mais importante ou até guardar aquele dinheiro e usa esse dinheiro que às vezes não tá nem sobrando para comprar algo que seja preventivo. E aí esse preventivo acaba ficando ali, ó, dias, semanas dentro da geladeira, perdendo a qualidade ou até mesmo a validade por conta dessa prevenção desnecessária que a gente cria na nossa mente. E a segunda regra que eu trouxe para minha vida dentro do minimalismo foi priorizar o meu tempo com a minha família. Passeio simples, risada em casa, risada em família, conversa, noites de jogos de tabuleiro, assistir um filminho todos reunidos. E mesmo que a gente evite as telas, quando nós resolvemos assistir, sempre é todos juntos. Pelo menos em 90% das vezes é a gente assistir juntos. Durante a semana eles não veem TV, no modo geral, tá, gente? Isso não é uma regra dentro de casa de não assistir TV, mas a gente evita ao máximo deixar eles na frente das telas. Então, durante a semana eles não assistem TV e quando chega no final de semana, a gente escolhe ali um tempinho, 1h30 para se dedicar àquele momento junto, né? Assistir. Quando não é assim, a gente vai fazer passeios, né? Agora a gente tá no frio, então assim, sempre que o dia está ensolarado, tá aquele frio, mas tá um dia de sol, a gente sai para caminhar, para levá-los no parque. Sempre tá ali tentando conservar esse momento em família. Até porque, gente, não dá para você ter uma rotina e dizer que você tem uma rotina se você não vive ela, né? Então, assim, eu não sou a pessoa
pessoa que vai julgar as mães que deixam os filhos no celular ou que dão o celular para. Não sei quando vai ser o momento que eu vou mudar de ideia e que talvez eu queira deixar meus filhos terem um celular antes dos 13 ou dos 14 anos. Então, assim, hoje eu tento fazer o máximo para que eles não tenham acesso às telas. Então, a gente procura passar bastante tempo junto. E isso faz muita diferença. Passar esse tempo em família, ter esses momentos de qualidade em família, uma felicidade, e é uma felicidade mesmo genuína, gente, muito grande. Vocês deveriam tentar, com certeza. A terceira regra do minimalismo que eu trouxe para minha vida é evitar comer fora. Pedir comida ou comer fora é algo que a gente já não faz há um bom tempo. No geral, a gente fazia refeições fora pelo menos 2, 3 vezes no mês e os finais de semana que a gente passava em casa, a gente estava sempre pedindo comida. E de um tempo para cá a gente reavaliou isso porque percebemos que era por mera comodidade. A gente tinha preguiça quando chegava na sexta-feira de fazer comida, por exemplo, ou até mesmo no sábado, no domingo, e a gente acabava sempre ali pedindo comida, ou então indo jantar fora. E isso não só desperdiçava, né, muito dinheiro, porque era por mera preguiça, mais nada, como também fazia com que a gente comesse coisas que não traziam bem para nossa saúde, né? A maioria das vezes que a gente pedia comida de fora era um fast food, e isso não era. E fast food não é alimento de qualidade. Então, a gente reavaliou isso tudo e hoje em dia, além de servir para passar tempo junto, a gente faz as refeições, a gente prepara, nós mesmos preparamos as nossas refeições. Então, a gente faz hambúrguer caseiro, a gente faz pizza, a gente faz cachorro quente. Então, assim, a gente não pede fora, mas a gente faz em casa com os nossos temperos, com o nosso cuidado, com o nosso carinho. E isso tem realmente, gente, sido muito bom pra gente. Eu digo pra vocês de coração, tem sido muito bom pra gente, não só a questão da economia, mas também a questão de passar tempo, né, dividir esses momentos, e as crianças aprendem também a cozinhar, aprendem também a querer estar um na presença do outro, e isso é muito importante para como o mundo está hoje, né? As pessoas, elas não se conectam mais em casa, é cada uma no seu mundo, cada uma no seu celular, e tentar aí ter esse momento de lazer com seus filhos é muito importante. E esse sentimento de você estar junto com as pessoas que você ama não é só interessante, não é só legal, não é só incrível quando vocês vão fazer uma atividade fora de casa, mas quando vocês buscam também usar esse momento, esse ambiente e a necessidade também para poder passar esse tempo junto. E a quarta regra do minimalismo que eu trouxe para minha vida e que faz muita diferença até hoje, tem feito e vai continuar fazendo com certeza, é reaproveitar roupas dos amiguinhos de meus filhos. Sempre tô fazendo isso, gente, doando as coisas dos meus filhos. E claro que, já que eu faço doação, eu também gosto de receber doação. E pra mim, gente, essa coisa de receber roupa dos outros, e que isso, e que aquilo, que nananã, para mim, isso não existe. Para mim, o que importa é meus filhos, eles estarem vestidos e calçados. E eu digo mais para vocês, tá? Eu não tenho vergonha nenhuma de aceitar doações. Até porque, para mim, pobreza não é aceitar doação. Pobreza é você gastar um dinheiro que você não tem para parecer ser uma coisa que você não é. E ser rica é uma coisa que eu ainda não sou. E mesmo que eu já fosse, eu aceitaria na mesma, porque hoje, graças a Deus, eu tenho a opção de comprar se eu quiser. Mas pensa comigo, criança perde roupa em um piscar de olhos. Você respirou, a criança já perdeu a roupa. E aqui a gente tem uma coisa chamada estações que funcionam dentro do tempo delas perfeitamente bem. Então, assim, as roupas que eram do verão passado já não servirão nesse verão. As roupas que é desse inverno já não servirão no próximo inverno. Então, assim, ficar comprando um monte de roupa para criança, para quê? Fazer a conta, você comprar roupa a cada 3 meses, porque a cada 3 meses muda a estação. E me diz aí uma coisa, sendo mãe de 3 filhos, vocês acham que eu vou ficar comprando roupa a cada 3 meses para criança? Claro que não. Não vou dizer que eu não compro. Eu compro sim.
porém com muita consciência e realmente aquelas peças que eu não tenho no armário e que eu sei que eles vão precisar. Esse ano, por exemplo, a Antonella ganhou uma infinidade de roupa para o inverno. Gente, foi muita roupa, muita roupa. Assim, não me lembro exatamente, mas foram para aí umas 5 sacolas de roupa que ela ganhou. Vieram legs com acolchoadas por dentro, né? Para o inverno mesmo, vieram pullis, né, que são esses casaquinhos assim, vieram vestes, vieram botas, muita coisa. A única coisa que não veio foram luvas, né, para proteger do frio. E isso é uma coisa que eu sei que eu vou ter que comprar porque ela não tem. Assim como o Ben. O Ben esse ano, o Ben sempre foi mais difícil de ganhar roupa porque os meninos, eles tendem a estragar a roupa muito mais rápido do que a menina. E se isso for uma mentira, me corrijam, por favor. Mas aqui em casa, o Ben, ele estraga a roupa muito rápido. Então, pro Ben, eu dou doações de roupa. Mas, o que é que eu faço? Eu vou nesses bazars, né? Esses bazares que tem espalhado pela cidade. E eu compro roupas que estão lá, que foram vendidas, né? Roupas que às vezes estão até novas, mas foram vendidas às vezes por não dar na criança. Vou lá, compro essas roupas por um precinho bem baratinho, 2 francos, 3 francos, e trago. E isso sim, eu tenho que, né, gastar um certo dinheiro e tal para poder comprar roupa para eles, mas eu não compro diretamente na loja. São raras as vezes que eu compro roupa diretamente na loja para ele. Na maioria das vezes, como ele não recebe muitas doações, eu acabo tendo que comprar as roupas, mas aí eu procuro um meio de economizar comprando roupas no bazar, entende? E pro Theo, que é pequenininho, geralmente eu ganho também bastante roupa pra ele. Não preciso estar comprando, mas de vez em quando eu também preciso aí fazer uma recompra de camisa de manga longa ou então de calça. Mas no geral eu também ganho bastante roupa dele, não preciso estar comprando roupa pra eles. E isso não só economiza muito dinheiro, como também ensina pra eles a ter noção de reaproveitamento, né? Nem tudo a gente precisa estar ali comprando, a gente pode criar uma consciência de reaproveitar o que foi do amiguinho, o que foi da amiguinha. Isso não vai te fazer nem mais pobre, nem mais rico, né? Isso vai te fazer ter consciência, né? De custo e de gasto. Então, é isso. E a quinta regra que eu descobri dentro do minimalismo e que hoje eu vivo na minha vida é procurar sempre ter um momento a dois. Quando a gente casa, e a rotina, o dia a dia, os filhos, o trabalho, a gente acaba esquecendo do nosso parceiro de vida, não é verdade? E se eu estiver errada, me corrijam mais uma vez. Mas dentro dessa jornada eu descobri que cultivar um relacionamento com o meu marido, de marido e mulher, é a base para um relacionamento de paz. E isso para a nossa vida trouxe uma importância muito grande. E eu vou dizer para vocês exatamente o que a gente faz para estar cultivando diariamente esse nosso relacionamento e como isso tem nos ajudado a nos conectar. E sempre que a gente está percebendo que estamos desconectando, a gente dá uma recapitulada, uma averiguada na situação e a gente volta de novo pro eixo, porque essa reaproximação, esse cuidado com o relacionamento é muito importante. Então, assim, nossa janta, a gente janta depois das crianças, né? Depois que eles vão pra cama às 8, então a gente, quando eles estão na cama, a gente senta para jantar. E nesse momento é um momento que a gente põe algo pra gente assistir, que a gente queira assistir, pra gente rir junto. E rir junto é muito importante. Se for um momento em que não dá pra gente assistir nada, a gente conversa, a gente troca informações do nosso dia, a gente fala sobre o nosso futuro, a gente ri do nosso passado, mas o importante pra gente é estar ali naquele momento, sem cada um estar ali no seu celular, mexendo, vendo coisa, vídeo, rindo. Não, é o nosso momento. Então, ou a gente assiste alguma coisa junto, ou a gente fica conversando durante aquele momento. Também tem o final de semana, que é um momento que a gente sempre tá ali cultivando pra nós, pra gente assistir um filme, comer uma pipoca, dormir um pouquinho mais tarde, namorar. Claro que isso não acontece só no final de semana, né, gente? Mas o final de semana é onde a gente tem ali aquela abertura, né, para poder se conectar de uma forma mais como íntima, digamos assim.
Se vocês me entendem. Sexta regra que eu trago para minha vida e que isso com certeza veio de uma forma muito mais visível, de uma forma muito mais clara para mim, depois da minha jornada do minimalismo e autoconhecimento, foi orar, buscar ter um momento com Deus. Eu sei que muitas pessoas podem achar que só crê em Deus quem vai para a igreja, quem tá ali dentro de uma igreja, quem tá ali, né? Enfim, para mim não. Para mim, me conectar com Deus é orar, é ter o meu íntimo com Ele. Eu não preciso nem sequer, no meu ponto de vista, no meu meio de ver as coisas, eu não preciso estar com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia para me conectar com Ele. Existem várias formas de você se conectar. Eu me conecto meditando, eu me conecto escutando áudios, né, de espiritualidade, eu me conecto ouvindo louvores, músicas que elevam a minha energia. Então, para mim, me conectar com Deus dessa forma é muito importante. Eu me conecto fazendo o Ho Oponopono, não só o Ho Oponopono, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata, mas existem outras formas também de fazer o Ho Oponopono, que é a limpeza, né, energética, que é com gotas de orvalho, enfim. EFT, são várias técnicas, né, que tem como você tá ali limpando tudo que tá de ruim no seu ser, no seu espírito, e também você se conectar com Deus. Então, esse é um momento para mim que é muito importante, que eu não abro mão no meu dia e que todos os dias eu estou ali com meu fone, ouvindo, me conectando, buscando me conectar com essa energia tão limpa e incrível que é a energia de Deus. E a sétima regra do minimalismo que eu trago para minha vida e que talvez seja a mais importante de todas as regras é dizer não. Gente, pense em como é bom dizer não. Você aprender a dizer não, isso não é para mim, isso não serve para mim, eu não quero, eu não posso. Enfim, o não de todas as formas que você puder dizer, mas que seja algo que realmente naquele momento esteja fazendo sentido para você, para sua vida, porque antes aceitava tudo, eu aceitava os convites, tarefas, as conversas desnecessárias. Se tem uma coisa que eu não me dou bem e que eu nunca gostei e que eu realmente fazia, mas que drenava a minha energia, era ficar ouvindo problema dos outros. Pois é, eu sei que isso pode parecer um pouco egoísta, mas no meu ponto de vista é algo que drenava muito a minha energia, era ouvir problema dos outros. Eu não gosto de ouvir problema dos outros e na minha jornada, né, na minha vida, eu acabava me conectando com muitas pessoas que, quando me encontravam, elas queriam despejar tudo em mim. Eu mal conseguia falar qualquer coisa, era sempre elas falando, despejando tudo, toda aquela negatividade, toda aquela, sabe, em mim. E eu aprendi a me afastar dessas pessoas, a dizer não. Então, chegou um momento, né, foi chegando um momento que eu fui entendendo como eu funcionava, né, porque é isso que é importante, e eu comecei a me afastar. Então, sempre que essas pessoas se aproximavam de mim, eu achava um motivo, eu não digo desculpa, mas eu achava um motivo que para mim fazia sentido e que era importante, que era real, e mesmo que não fosse, não importa, mas que era real, e eu me afastava. Eu pedia, olha, eu vou ter que ir, eu tô com pressa agora, eu tenho isso para fazer, eu não posso estar aqui conversando. Então, assim, dizer não, principalmente nesse sentido, é muito importante. Dizer não a favores também é muito importante. E eu era uma pessoa que eu aceitava, gente. Eu ficava com filhas de pessoas, né, de colegas minha no final de semana, eu buscava na escola, às vezes até em épocas em que a Antonella, por exemplo, não tinha escola, eu ia lá para buscar só a filha da pessoa, enfim, várias situações aconteceram e eu sempre ali cedendo e dizendo sim e falando sim e querendo ser boa e isso e aquilo. E depois que eu aprendi o poder do não, de dizer não, eu comecei a usar a meu favor. E isso foi libertador, sinceramente. Foi libertador. E se você ainda não sabe como fazer isso, você tem que aprender, tá? Você tem que aprender. Não importa se você acha que você vai parecer mal educada, porque parecer mal educada é algo que faz parte. Mas quando você começar a abrir a boca e dizer não, ó,
Vocês vão entender o alívio que vocês vão sentir. No início, talvez um peso na consciência, mas depois um alívio muito grande. E a oitava regra do minimalismo que eu trouxe para minha vida é valorizar o silêncio e o descanso. Algo também que eu, como uma pessoa imperativa, não sabia fazer era valorizar o silêncio e o descanso. Eu não descansava, eu não tinha silêncio, e eu confesso que com 3 filhos é um pouco difícil a gente ter silêncio, mas não se trata só do silêncio externo, né, do barulho, dos ruídos. Não, se trata às vezes também do seu silêncio interno. Às vezes você só precisa desconectar. Você sair do celular, você tirar os fones de ouvido, você só parar, só ficar você e você mesmo. E hoje a gente está em um mundo que é tão difícil a gente parar de fazer isso, com tanto estímulo que existem, a gente não consegue mais se ouvir, se escutar. E depois dessa jornada, depois de começar a me conhecer, sempre que eu sinto que as vozes estão gritando dentro de mim, eu silencio tudo à minha volta, eu saio do celular, eu tiro os fones, eu vou para o meu quarto, eu respiro fundo, eu me conecto comigo mesma e eu silencio tudo que tem à minha volta e principalmente tudo que tem na minha cabeça. E escuto apenas o meu ser. E isso é muito isso é muito incrível, gente. É muito, muito mesmo. E vocês precisam tentar. E uma forma muito prática, inclusive, uma dica aqui que eu vou dar para vocês, de vocês aprender a fazer isso, a se silenciar, a descansar a sua mente, principalmente, é através da meditação. No início da meditação, a gente começa, a gente fica muito com muita coisa na cabeça, sabe? Muitas vozes, muita conversa. A nossa mente, ela sai, ela vai para vários lugares que, enfim, desconhecidos até. Mas depois que você começa a praticar, você começa a fazer isso sem precisar de meditação, sem precisar de estímulo, né? Para sair, para se ouvir, para se escutar, para descansar, principalmente mentalmente. Enfim, gente, essas são as 8 regras que eu trouxe de minha vida para vocês e eu espero que vocês comecem a colocar em prática pelo menos uma de cada vez e quem sabe daqui a algum tempo vocês vão estar comentando aqui embaixo também. E essas são as 8 regras que de fato mudaram a minha vida e que pode realmente de fato mudar a sua também. E claro que não é algo que é feito de um dia para o outro. Eu tô dentro dessa jornada já tem aí uns 3 anos, então assim é algo que eu fui aprendendo a praticar, aprendendo a fazer. E você não precisa fazer de um dia para o outro, você só precisa começar. E depois que você começa, aí sim, né, você vai ver como é bom. E eu espero muito que você consiga. E já comenta aqui embaixo com qual que você vai começar. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou pelo menos um pouquinho, já deixa o seu like, se inscreve no meu canal se você não é inscrita e compartilha aqui as suas experiências comigo que eu vou adorar te escutar. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!